caminhar em meio ao caos, né? O que é caminhar em meio ao caos? É o que a gente está vivendo, né? Mas o que é o caos? Né? Eu trouxe ali uma ilustração que mostra uma família caminhando em meio a um destroço, né? E aquilo ali a gente pode usar para várias coisas. Esse caos pode estar no físico, um problema físico que você esteja vivendo, né? É o próximo slide. Reconhecer o caos é primordial. Reconhecer o momento que você está vivendo, o que você está vivendo, é primordial para que você possa saber caminhar em meio a esse caos. Ele pode ser uma dor física, todo mundo tem, principalmente os de mais idade, né? Fabíola já me expôs ali, falou que eu estou com os 2 joelhos acabados, né? E é verdade, né? Caos no joelho, querendo jogar bola, né, Lucas? E não posso. Um caos total. E assim eu entendo que muitas pessoas aqui também estão passando pelo mesmo problema. A dor física. Mas pior ainda, é a dor da alma. E essa a gente não pode ver, né? Às vezes a gente até esconde, né? Quantos estão nesse momento passando por um problema da alma? Aquele problema que veio até mesmo de um trauma no passado. Você não consegue viver em sociedade da maneira que deveria, porque a sua alma dói, e você às vezes até pensa que não tem mais, né, chance de acabar com aquela dor. Não tem mais como você se livrar daquele caos, vamos dizer assim. Eu já passei, e às vezes passo por isso, mas em momentos no passado eu passei por problemas muito graves com relação a isso, né? Eu cheguei ao ponto até eu já falei isso também no PG, né? Eu sempre falo essa história. Cheguei ao ponto, inclusive, de chegar ao extremo por causa da dor na alma, né? E graças a Deus fui salvo pela palavra de Deus na minha vida. Lucas 18, 29 e 30, a palavra que Deus me deu naquele dia. Não há ninguém que não tenha deixado pai, mãe, filho ou mulher pelo reino de Deus, que não venha receber muito mais nessa vida e na idade vindoura a vida eterna. A promessa que Deus fez para mim naquele dia, e que vigora até hoje, está aí minha família, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, é que me fez caminhar em meio àquele caos. A fé e naquilo que Ele tinha me falado é que me fez caminhar em meio àquele caos. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso também. Mas eu queria que você já começasse a mentalizar pessoas, ou você mesmo, que passa por um caos por causa daquela dor na alma, que às vezes as pessoas que estão do seu lado nem sabem que você sofre, que você tem, mas ela está lá e ela te incomoda. Talvez ele é o caos que você vai ter que caminhar. Incertezas, né? Principalmente os mais jovens, né? Isso aí é algo que abala. O que será do amanhã? Eu já fui jovem, né? E eu sei como é que é isso. O que será o amanhã? Como que será que eu vou? Será que eu vou conseguir? Será que vai ser assim, assim, assado? Ah, mas eu queria que fosse assim. Será que eu vou conseguir? E aquilo começa a fervilhar dentro da tua cabeça, ao ponto de tirar a sua paz, se transformando num caos. Família, muitos, quantos abandonados pela própria família. Eu coloquei aquela imagem ali a imagem não está toda, mas a menina parece que foi abandonada pela própria família. No final tinha umas pessoas e ela está sozinha. Ela não tem a quem recorrer. Quantos estão abandonados? Tem uma família, mas estão abandonados assim mesmo, dentro da própria família, que é pior ainda. Caos total. Como caminhar em meio a esse caos, né? Amigos, você já teve a experiência de ser abandonado pelos seus amigos?
Passar pelo caos de as pessoas te virarem as costas quando você mais precisa. Caos que todos nós estamos sujeitos. Problemas que todos nós estamos sujeitos. Talvez se você não passou por isso, você ainda vai passar. Desculpa te falar isso. Mas são problemas que a gente terá, que a gente vai ter que passar. A gente vai ter que caminhar em meio a isso tudo. Abandono, eu falei aqui sobre abandono, e aí eu coloco não só da família, mas abandono de todos que estão ao seu redor. E uma coisa que a gente tem que entender é que o caos, ele é inevitável, né? A primeira coisa para aprender a caminhar em meio aos problemas, em meio ao caos, é entender que ele é inevitável. Não tem como fugir, né? Alguns versículos deixam claro, deixa isso muito claro. Em João 16:33, eu lhes disse que essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, coragem, eu venci o mundo. Legal que a Bíblia sempre fala pra gente, né? Os momentos que a gente vai passar pelo caos, mas ele dá logo em seguida, né, a esperança. Às vezes a gente nem lê isso direito não, né? Dependendo do momento que a gente está passando, a gente nem só vê que está passando pelo caos. Romanos 8:18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Mais uma declaração de que teremos sim sofrimentos, teremos sim problemas. Se algum dia alguém falou para você que ao encontrar Jesus, ao caminhar junto com Jesus, você não teria problemas, você não teria que passar pelo caos, essa pessoa não foi honesta com você. Jesus não prometeu que a nossa vida seria um mar de rosas, mas Ele prometeu sim que Ele estaria conosco, mesmo que o mar tivesse agitado e que o barco estivesse quase afundando. Isso Ele prometeu. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vós para provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Mais uma vez ele fala sobre o problema, mas logo em seguida ele traz a esperança. E 2 Timóteo 3,12, por último, de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Palavra de Cristo, não é para ninguém ficar com medo, para ninguém ficar triste, mas é a realidade. Todos passaremos pelo caos, e ele é inevitável. E isso nós vamos ver mais para frente, que é necessário. E a gente vai aprender por quê. Eu não sei se vocês já repararam, mas os exemplos que eu dei de caos no início da mensagem tem algo em comum. Ele diz respeito a mim mesmo. Todos eles. Abandono que eu sofri, os amigos que eu perdi, os problemas que eu tive dentro da minha família, a dor na minha alma, a minha dor física, Mas será que só eu que sofro? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer. Isso é mais um passo para que a gente possa caminhar em meio ao caos, entender que eu não sou o único a sofrer. Às vezes a gente tem essa tendência, mas por que comigo? Só eu? Só acontece comigo? Não é. E esse é o primeiro passo para a gente caminhar na nossa jornada cristã. A jornada se inicia sabendo que você não é o único a sofrer. Por mais que o nosso eu, por mais que a nossa carne tenda a nos impulsionar a achar que o maior sofrimento é comigo, todas as coisas de ruim só acontecem comigo, Calma. Isso não é verdade. E a gente vai ver que esse é o principal fato da gente estar passando por isso.
da gente estar junto de outras pessoas que estão passando pelo caos. E também é um momento da gente aprender que o nosso caos talvez seja até inferior daquela pessoa que está do meu lado. E aí eu sou obrigado, enquanto cristão, a deixar um pouco de lado aquele caminho que eu estou andando e ajudar aquela pessoa que está mais necessitada do meu lado. Né? E aqui mostra um pouquinho de como que anda, né, o caos ao nosso redor. Né? A preocupação do brasileiro com saúde mental quase triplicou em 4 anos, mostra a pesquisa. Olha a dor na alma, como é que está. Né? Não é só você que está passando por isso, só eu que estou passando por isso. É o mundo inteiro. Ao nosso redor tem várias pessoas que estão sofrendo. Né? Vamos estender um pouco a nossa sensibilidade para entender quantos ao nosso redor estão passando por momentos até piores do que o nosso. Esse aqui é um dado das Nações Unidas, né? 1 bilhão de pessoas vivem com algum transtorno mental. 1 bilhão de pessoas. Olha o caos que a gente está vivendo. Você não é o único. E eu não sou o único que estou passando por esse problema. Ó, fome. Doação de osso. A gente passou por isso há pouco tempo agora. Coisa que nunca se viu, cara. Fila para receber osso. Cara, você já imaginou o caos que essas pessoas estão passando? Ao nosso redor, está do nosso lado. Eu estou falando isso porque a gente tem a tendência de sempre olhar e, né, e como diz o ditado, né, que a grama do vizinho, né, é mais verde do que a nossa. Irmãos, tem gente do nosso lado enfrentando fila para pegar osso para comer, para fazer sopa, para se alimentar. Qual que é o teu caos quando a gente lê isso? E a partir desse momento a gente começa a entrar naquela parte que a gente encontra, que a gente firma o pé para poder dar os primeiros passos na nossa caminhada em direção ao objetivo final, né? É caminhar com Cristo até que Ele nos recolha, né? Encontrando firmeza na fé. Como que a gente pode fazer isso? Primeiro ponto, orando. Esse é a primeira coisa que deve ser feita. Reconhecer o seu caos, entender o que é o seu lado. Existem pessoas que também estão passando por problemas. Oremos, né? E a oração, irmãos, ela tem tanto efeito que o próprio Cristo nos ensinou isso, talvez no momento pior que ele tenha passado enquanto homem, de caos na vida dele. Foi o momento em que ele estava prestes a ser crucificado. E a Bíblia nos diz que Jesus subiu no Monte das Oliveiras e naquele momento ele orou, pediu ao Pai que passasse aquele cálice dele, né? Mas que não fosse feita a vontade dele, mas assim é do Pai. E naquele momento o caos que Jesus estava passando era tão grande que a Bíblia nos diz que ele chorou sangue. O tamanho estresse que Cristo estava passando naquele momento, a Bíblia nos diz que foi algo muito pesado. Ele chamou alguns discípulos para ele. Olha o caos que Jesus estava passando. Chamou alguns discípulos para que fosse orar por ele. Ele orou uma vez, orou a segunda vez, e quando ele olhou para o lado, Pedro estava dormindo, né? Sabendo que Jesus passando por aquele caos ali interior, chegar ao ponto de saber que ele sabia que ele ia ser crucificado, falou para os seus discípulos, chamou para os amigos, né, para orarem junto dele. Quando ele olhou para o lado, Pedro estava dormindo. Ele falou: Pedro, pô, tu não consegue velar comigo nem um instante, nem nesse momento você consegue estar do meu lado? Olha o caos. No pior momento da vida dele enquanto homem aqui na terra, que ele precisou sabia que ia passar por um momento pesadíssimo, e ele olhou para o lado, precisou de um amigo, e Pedro estava dormindo. Você já passou por um momento parecido? Não vou dizer igual, né?
que mais você precisou, a pessoa que você imaginava que pudesse te dar um amparo, te abandonou? Pensa aí com carinho. E o que você pode fazer? Orar. Jesus fez o que naquele momento? Orou. Quer outro exemplo? Elias, quando estava fazendo a sua caminhada, né, do seu projeto de profeta, né, da sua obra missionária, da sua obra de profetizar a palavra, e ele passou por vários momentos. Ele fez instrumento de Deus para fazer cair chuva do céu. Todo mundo aqui deve conhecer a passagem sobre os profetas de Baal, né, onde Elias, né, instrumento de Deus, botou fogo no holocausto, molhado, né, e todos aqueles profetas foram envergonhados. E logo depois, quando Jezabel, a esposa do rei Acabe, ficou sabendo daquilo, o que aconteceu? Ela botou a cabeça de Elias a preço, e Elias entrou num caos tremendo, que ele se escondeu, com medo. Olha só, o homem que já tinha passado por tudo, aquele processo de aprendizado do que Deus podia fazer, teve que se esconder, porque a cabeça dele tinha um preço, né? E naquele momento ele teve que se ajoelhar, naquele momento, e orar a Deus e perguntar e questionar a Deus: Senhor, e o que eu faço nesse momento? E Deus teve que: calma, eu estou contigo. Alimentou Elias e fez ele passar por aquele momento. Mas eu estou falando isso para a gente entender que até mesmo Elias, que foi usado da maneira que foi usado, passou pelo seu caos, né? E a resposta dele para acabar com aquele caos foi orar a Deus, foi buscar a Deus. Você tem orado? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Eu tenho orado o suficiente para que eu possa caminhar em meio ao caos? Irmãos, isso é primordial. Se eu não tiver contato com Cristo diante das adversidades que a gente vem passando, é difícil caminhar. É difícil caminhar em meio ao caos. Porque a oração, ela encoraja. O que aconteceu com Elias. A oração que Elias fez trouxe coragem para ele enfrentar os problemas que ele teria que enfrentar. Aquele momento a sós com Deus trouxe a ele coragem para ele enfrentar e passar pelo processo, pela caminhada dele, independente se ia ser ruim ou não, independente se ele fosse morto por Jezabel ou não. Cristo orou para que ele pudesse passar por aquele momento. Ele estava num momento de angústia, de tristeza, sabendo pelo que iria passar. Ele mesmo fala no texto, né, um momento de muita tristeza, uma tristeza profunda, que a Bíblia fala. A oração nos aproxima de Deus. O quanto próximos estamos de Deus, para que possamos caminhar em meio ao caos que a gente está vivendo. Eu não sei o que você está vivendo. Se você não está vivendo, se prepare, porque uma hora pode acontecer. E aqui já está o que a gente tem que fazer. A oração é primordial. A oração encoraja, ela nos aproxima de Deus, ela nos faz ouvir a voz de Deus mais claramente sobre para que decisão eu tomo, para que caminho eu ando. Se eu não tiver essa proximidade, esse momento, como eu vou saber? Ela tira a indiferença. Isso aqui eu gostaria de dar um destaque, né, nesse momento, porque isso aqui é muito problemático. Talvez o maior, vamos dizer assim, termômetro de como anda a nossa relação com Deus. A gente estava conversando isso essa semana no serviço. O maior termômetro de como está a nossa relação com Deus é a gente observar como que está a nossa indiferença pelo que está acontecendo ao redor.
E a gente estava conversando sobre um assunto, né, que está muito em voga, né, nesses dias, sobre o conflito Israel-Palestina, e sem colocar, né, eu sou de A, eu sou de B, mas o que eu sinto quando eu vejo aquelas imagens, independente de quem esteja morrendo? Eu ia trazer até algumas imagens, mas foi tão assim chocante para mim no momento que eu pesquisei, né, que eu falei, não vou trazer. Tem crianças, muitos, eu não sei qual gatilho que isso pode trazer. Muito triste. Mas o mais triste ainda é perceber que a igreja, de uma maneira geral, ela está meio que anestesiada com relação ao que está acontecendo. E aí eu trago para a vida de cada um aqui. Quando você vê, você sente alguma coisa ou você está indiferente àquilo? Quando você vê que um povo que está recebendo ajuda humanitária e de repente aquele povo é metralhado, que estava recebendo comida, ao invés de receber comida, recebe bala, você sente o quê? O que a gente sente? Né? Isso é um termômetro, irmãos, para saber como está a nossa relação com Deus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando sobre isso. Jesus que falou, essa passagem de Mateus 25, eu tenho um respeito, um temor tão grande para aquilo ali, quando ele fala que ele ia separar o bode das ovelhas, e no final ele fala que aquelas pessoas que não reconheceram a Cristo, em meio àquelas pessoas que estavam passando por momentos de dificuldades, que ele fala que apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Eu tenho um temor tão grande naquele versículo, que eu tenho medo de ficar indiferente ao que está acontecendo ao meu redor. Eu tenho medo de andar e ficar indiferente à pessoa que está passando fome do meu lado. Vamos trazer, né, mais próximo. Eu tenho um temor em relação a isso, porque eu entendo que isso é um termômetro de como está a minha relação com Deus. Se eu não estou nem aí, pelo que diz lá em Mateus 25, há uma grande chance de Deus virar para mim no último dia e falar assim: aparta-te de mim, que eu nunca vos conheci. E é muito sério, porque lá ele fala ainda: mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermos. Eu não quero saber, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Então essa passagem ela tem um peso para mim que é assim. Então, irmãos, e aí a gente pode se perguntar, né, isso, né, passou também, mas Léo, caramba, o conflito está acontecendo lá longe, cara, o que eu posso fazer? Irmãos, o mínimo que a gente pode fazer é orar. É o mínimo que a gente pode fazer. A gente pode fazer outras coisas, tem ajuda humanitária, tem um monte de coisa um monte de site para ajuda, tem divulgação, que muitas pessoas não sabem o que está acontecendo. Mas a primordial, irmãos, é orar para aquelas pessoas. Temos orado por aquelas pessoas. As pessoas estão encurraladas dentro de um local e sendo bombardeadas. É um povo inteiro que está sendo destruído. E aí eu não estou tirando partido de A ou B, tá, irmãos? Mas o sentimento tem que ter. Quando crianças, mulheres e homens são exterminados da maneira que foi, recebendo ajuda humanitária ou encurralados dentro do campo, para mim assim algo muito grave quando eu olho para aquilo e fico indiferente. A gente estava falando exatamente sobre isso, a gente estava falando da igreja de uma maneira geral. A igreja parece que está acontecendo e nós estamos assim, alheio àquilo tudo que está acontecendo. Vamos trazer mais para perto, alheio ao que está acontecendo na nossa sociedade. Será que não tem gente passando por momentos ruins próximo da gente? E a gente está pelo menos orando para
para que a vida dessa pessoa seja transformada? Estou falando nem de fazer nada não, nem de ajudar não, que a gente pode ajudar também, né? Algumas pessoas são chamadas para isso, irmão. Alguns são chamados, não é assim que é o reino? Uns são chamados para uma coisa, outros são chamados para outra. Algumas pessoas são chamadas simplesmente para manter aquelas pessoas lá na frente, cuidando daquelas pessoas que precisam. Outras são chamadas para orar, outras são chamadas para colocar a mão na obra. Mas uma coisa é certa, alguma coisa a gente foi chamado. A gente não está aqui à toa. A gente não está reunido domingo à noite para simplesmente abraçar um ou outro e dizer que eu amo. Não, a gente está aqui porque a gente foi chamado para fazer diferença. A gente foi chamado para ser sal, para modificar a terra, para modificar aqueles que estão ao nosso redor. Então, irmãos, faça esse exercício. Eu faço. A gente tem se portado indiferente meio às mazelas, em meio aos problemas que estão acontecendo ao nosso redor. E aí, se você se perguntar, mas o que eu posso fazer, Léo? Uma coisa que você pode fazer: ore pelas pessoas. E se você está indiferente, ore para que Deus possa transformar o seu coração. Ore para que Deus possa te dar uma visão diferente que você tem hoje. Leia Mateus 25. Você será transformado, assim como eu fui. A oração molda o seu caráter. A oração, o seu contato com Deus, ela molda a maneira com que, porque Deus fala conosco. Eu acabei de dar um exemplo aqui do que aconteceu, um exemplo prático do que aconteceu comigo. Deus falou comigo naquele dia. E ele foi muito claro: olha, eu vou fazer isso na sua vida. E ele fez. Basta a gente confiar. Deus pode transformar. Senão... A oração fortalece. Talvez você não tenha nem força para orar. Se esforce para orar. O contato com Deus, a aproximação com Deus, ela vai te fortalecer. A aproximação com as pessoas que estão ao seu redor vai te fortalecer. Ou então você vai fortalecer alguém. Mas ore, não deixe de orar. Inspira a ser misericordioso. Talvez isso seja o que está faltando para a gente possa olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Olhar, orar a Deus, conversar com Ele e entender o propósito dele na nossa vida. E o propósito dele na nossa vida é nos salvar e transformar pessoas que estão ao nosso redor. Isso é fato. Comunhão, eu já falei um pouquinho aqui, né? Outra coisa que pode nos ajudar a caminhar em meio ao caos. A comunhão. Isso que a gente está vivendo aqui, ó. Nós estamos nos apoiando um ao outro, né? No momento que um está forte, ele sustenta aquele que está mais fraco, aquele que está caído. Isso é comunhão. Encorajar uns aos outros. A oração encoraja. Você busca Deus para encorajar a si mesmo. A comunhão encoraja uns aos outros, né? Não é à toa que Deus nos chamou para viver em comunhão. Senão cada um vivia na sua casa, né? Seria muito mais prático. A gente precisaria vir na igreja, a gente precisaria conviver com pessoas, que não é fácil, né? Seria muito mais fácil. Mas não, Deus nos chamou para viver em sociedade, para nos encorajar uns aos outros e encorajar aquelas pessoas que estão necessitadas. Testemunho. E aqui lembra que eu falei do sal, né? Deus não nos chamou para ser insípido, para não ter sabor, para não modificar, para não transformar. Deus nos chamou para ser um agente transformador, seja aonde for. Servir aos irmãos. Servir aos irmãos significa ajudar aquele que está necessitado.
Irmãos, isso é essencial também para a gente caminhar em meio ao caos. Caminhar em meio aos problemas, às dores. Porque se você não for aquela pessoa que está precisando, você vai ajudar um. Mas se você for, alguém vai te ajudar. Isso é serviço. E no momento em que você serve a outra pessoa, nos momentos em que você precisa passar em meio ao caos, você vai estar muito mais fortalecido. Isso é fato. Eu não sei se você experimentou já passar por isso. Quando você serve alguém e você passa por um momento de dificuldade, você passa por aquele momento muito mais forte. Você sabe, da mesma forma que alguém te ajudou, você também será ajudado a ser fortalecido, orando a Deus e buscando a comunhão com os irmãos. Aprendizado, né? Talvez o caos que a gente esteja passando hoje, ele vai ser uma preparação para aquilo que a gente vai passar mais lá na frente, no futuro, que seja um caos muito maior. Ou um aprendizado para aquela pessoa que está do nosso lado, que está passando por um momento que você já passou, por uma dor que você já sentiu. É muito mais fácil a gente se sensibilizar quando a gente já passou por aquele momento, por aquela situação, quando a gente já passou por aquilo, quando a gente já sofreu aquilo na pele. Então, irmãos, é um momento de aprendizado, né, essa caminhada. E é um momento de aprender a amar. Estar em comunhão é viver com pessoas que eu não gostaria de estar às vezes. É viver com pessoas que vão talvez até me machucar, de certa forma. Eu lembro de uma pregação, um amigo nosso, Edmir, né, contou. Não sei se a Fabíola vai lembrar dessa pregação sobre a igreja e a arca, né? Que ele falou sobre que a arca, imagina a arca. Como é que deveria estar lá dentro a arca? Será que é uma situação agradável? Lá dentro, todo mundo junto, um monte de bicho, né? Um cuidando, tendo que cuidar dos bichos. Como é que estava a família de Noé naquele momento? Não devia ser uma coisa muito agradável, não, irmão. E às vezes a igreja também é assim, irmão. Porém, a vida estava lá. O único jeito de se salvar estava lá. Talvez, né, o único jeito de se salvar esteja aqui, ó, na nossa comunhão, ao nosso redor. E entender que tudo tem um propósito. A gente não passa pelo caos à toa. Tudo tem um propósito na nossa vida. Deus não deixa que a gente passe por um momento ou outro sem que aquilo tenha um propósito. Como eu falei, pode ser ajudar uma pessoa que passa por um problema maior no futuro. Pode ser um problema maior que você está se preparando para passar no futuro, né? Influenciar pessoas que estão precisando, ser luz, como eu falei, servir de testemunho, né? Mostrar para outras pessoas o amor de Cristo. Ser aquela pessoa que eu não fui lá no início da minha caminhada, lembra? Alguém que serve e que possa dar aquilo que a pessoa procura, a palavra de Deus, no momento em que ela mais necessita. Talvez seja esse o motivo da gente estar passando caminhando em meio ao caos. Servir, eu já falei sobre isso também. E porque é o plano de Deus, completando a nossa maturidade. Lembra que eu falei de Mateus? Lembra que eu falei de que a gente tem uma caminhada em meio às fases da nossa maturidade? Passar pelo caos, irmãos, faz parte para a gente amadurecer. Passar pelo caos faz parte para que a gente cresça enquanto cristão. Esse é o plano divino para a nossa vida. E por último, para amenizar um pouco tudo isso que a gente está falando, lembrar que passar pelo caos significa entender que há esperança. E a esperança é Cristo. Lembra que eu falei que cada versículo, a maioria dos versículos que falam
sobre os problemas, as adversidades que a gente passaria na vida. Logo na frente ele diz: mas tem de bom ânimo, que eu venci, vocês vencerão. É sempre uma esperança para a nossa vida, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5, 6. E para finalizar, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Não ande ansioso, irmãos, sobre o seu futuro, sobre o caminho que você está trilhando, seja ele passando por caos ou não. Deus está contigo. Essa é a nossa esperança. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar mais uma vez antes do louvor. Senhor Deus e Pai, eu clamo nesse momento aqui, Senhor Deus, para que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas e nos ajudando a passar, meu Pai, pelo caos. Sabemos que estamos vivendo um mundo atribulado, um mundo cheio de problemas, Senhor Deus. Talvez o problema esteja em nós mesmos, meu Pai. Que o Senhor possa estar nos ajudando, que o Senhor possa estar nos fortalecendo, Deus, para que possamos caminhar em meio ao caos, para que possamos ouvir a Tua voz em meio a essa turbulência, meu Pai, de sons que não levam a lugar algum. Que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos filtrar, meu Pai amado, aquilo que nos traz a paz. Que nós possamos trazer para a nossa vida, meu Pai, elementos que possam nos ajudar a caminhar em meio a esse caos todo, Pai. E principalmente, Senhor, que eu seja um instrumento para alívio, meu Pai, do caos das pessoas que estão ao meu redor, Senhor Deus. Eu clamo a Ti mais uma vez, Senhor Deus, para que eu não seja indiferente, Senhor Deus. Não deixe a indiferença, meu Pai amado, se abater no meu coração, Senhor Deus. Para que eu possa olhar, meu Pai, as mazelas desse mundo e me compadecer, Senhor Deus. Me compadecer e ser instrumento para que pessoas sejam transformadas, para que pessoas sejam saradas, no nome do Senhor Jesus, Pai. Eu Te agradeço desde já, Senhor Deus. Que o Senhor possa nos abençoar e a cada um que aqui esteve, Senhor Deus, que o Senhor possa nos abençoar mais uma semana, Senhor Deus, abençoada e cheio do Teu Espírito Santo, reconhecendo os momentos ruins e reconhecendo o Teu propósito na nossa vida. Eu Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.